em julho, eu fui chamado para falar sobre inovação na DW, no Rio de Janeiro, e eu trouxe o mesmo material que eu falei lá, tá? Nós criamos a Books agora, lançamos em fevereiro desse ano, na Abimage, tá? Aqui é uma história sobre o Hugo, mas eu acho que não há necessidade de falar sobre. Essa é a nossa unidade de produção, são 46 mil metros quadrados, na cidade de Birigui. A gente está na capital latino-americana do mobiliário, não, na capital latino-americana do calçado infantil. É lá que estamos. Eu moro numa cidade ao lado, Araçatuba, mas aqui a gente tinha prédios do calçadista que a gente foi adquirindo e tudo acontece lá. Obviamente, nós temos outras marcas, é uma brand house com várias marcas e aqui também rola a Books Garden. E ela nasceu, assim, antes de eu falar como ela nasceu, eu quero relembrar, eu acredito que a maioria aqui são arquitetos, eu quero relembrar a história do mobiliário de área externa, a vida fora, né, do indoor. Então, é assim que nasceu o mobiliário de área externa, tá? As pessoas começaram a utilizar das pedras, não é? Eles queriam uma liberdade com segurança, então tinham uns jardins fechados, mas começaram esculpindo as pedras. Depois, na Grécia Antiga, a gente teve um pouco mais de robustez, um pouco mais de trabalho, obviamente, infelizmente, escravo para a construção do mobiliário externo, principalmente nos templos e tudo mais. Na Idade Média, a gente incluiu-se, além da pedra, dos minérios, incluíram as madeiras para o mobiliário lá externo. No Renascimento, a gente trouxe o entalho ali para os materiais. Na Era Vitoriana, né, nos jardins já, aqui a gente está falando de Europa, sobretudo, e a gente tinha lá os metais. Na modernidade, os metais se mantiveram. E hoje, como estamos, né? Hoje a gente está na vala comum há mais de uma década da corda náutica, tá? Nasceram aqui as fibras, na verdade a corda náutica, ela foi criada por uma empresa alemã chamada Dedon. Ela é oriunda, ela foi a evolução das fibras naturais que não resistiam à área externa, né? Às intempéries. Então, a Dedon criou as cordas náuticas e hoje, há mais de uma década, a gente está na vala comum de três situações, né? Metais, sobretudo alumínio, a corda náutica e os tecidos blocos da vida, tá? A Books, eu poderia contar uma bela história, mas ela nasceu na pandemia. Eu moro num apartamento e queria ir para uma casa para ter um pouco de liberdade, ainda que eu tivesse enclausurado. E eu queria alguma coisa que fosse diferente do mesmo, claro. A gente já tinha feito material mais bonito do que tinha visto por aí, e a gente deu nascimento e origem à Books. Ela carrega consigo o beija-flor, porque a gente trouxe com ela o novo, com velocidade. Em 2022, a gente foi procurado pela Undy. A Undy é a maior empresa de tecido automotivo do mundo. E essa empresa nos procurou porque, com o advento dos carros autônomos, em 2030, os carros autônomos são maioria nos países de primeiro mundo. Dois desafios são enfrentados nos carros autônomos. Primeiro, o interior, o cockpit do carro, o manejador, o motorista, ele muda de figura, porque se o carro é autônomo, não tem mais motorista. Então, o carro ele se torna muito mais um home ou um home office, né, uma sala de TV, vai se parecer muito mais com os iates e os jatos executivos. Porque hoje, nos Estados Unidos, já é uma dificuldade para os carros autônomos. O cara quer trabalhar, mas ele tem ainda dificuldade ainda do interior, com o volante ali, próximo, com um tubo que não há mais necessidade, mas se mantém ainda. Então, a gente passa por uma revolução absurda. E essa exposição,
eles queriam adquirir conhecimento, know-how da decoração. Para a gente foi muito legal, porque a gente acabou adquirindo conhecimento e know-how da indústria, de uma indústria com mais velocidade de tecnologia, né? Então, a gente foi exposto aos tecidos com mais tecnologia do que a gente estava acostumado. Pensem, há 10 anos, na alta decoração, a gente vem falando de buclê, não é? Ainda agora, a indústria têxtil discute tecidos novos. Eu até tenho meus palpites internos, né? Qual é o novo agora, tá? A gente passou por vários, lembram? A gente passou... Pensem que chinile, para os mais velhos, já foi um tecido de alta, não é? A gente já teve o linho com tramas pesadas, depois com tramas mais fechadas e mais fino. A gente já teve veludo na linha alta, né? Na alta decoração. E hoje a gente já tem também, aí há 2, 3, 4 anos, um buclê que vem. E o que será, não é? Eu tive num congresso têxtil e há uma discussão aí, tá? Acerca do que vai vir. Porém, na indústria tecnológica, o Tesla, por exemplo, tem aonde produzir o tecido que conduz som. Porque a indústria automotiva, ela enfrenta 2 desafios. Um, esse que eu disse, né, da vida dentro do carro que muda, e o outro é peso. Por conta da eletrificação, a gente tem um desafio de diminuir o peso para aumentar a autonomia dos veículos aí, para gastar menos combustível. Então, as caixinhas de som, que tem os ímãs lá, que pesam, elas deixam de existir no novo cenário e o tecido precisa conduzir som no habitáculo, tá? Que a gente chama de cockpit na indústria automotiva. Em 2022 também, a gente produziu, então, um primeiro produto para uma empresa europeia, claro, porque aqui no Brasil a sustentabilidade, ainda o discurso, a narrativa, ela está bem diferente de uma prática. A gente produziu para a Europa um produto upcycling com material 100% sustentável, com uso e reuso, não é? Na IRF é um carro com o banco de carro, o mesmo material, a gente fez uma poltrona e esse mesmo material uma camiseta, tá? Agora, a gente, diante de tudo isso, a gente queria alguma coisa diferente, mas que fosse também comercial, porque também não adianta, infelizmente no Brasil, não pode ser muito não comercial para que a gente tenha. E aí a gente resolveu olhar para 3 problemas, que era, o primeiro, a falta ou o problema da integralidade. Há 10 anos atrás, quando a corda náutica chegou para a gente, as casas elas eram seccionadas, não é? Então você tinha a sala de televisão ou living, a sala de jantar, a cozinha, e aí lá você tinha o jardim. Então cada ambiente ele poderia ter ele era único, não é? Você poderia ter uma sala clássica com uma sala de TV moderna, e você poderia ter uma sala de TV laranja com uma sala de jantar branca, que eles não precisavam se falar. Com o advento da integralidade de ambientes, né, você abre a porta do living ou a porta de entrada de uma casa, você já vê todos os ambientes, inclusive o jardim. Com isso, a comunicação ela passou também a ser integral. Então, eu não queria ter um produto, enfim, que destoasse muito com o que falava o interior da minha casa, porque passava living, passava sala de TV, sala de jantar, a cozinha, uma área gourmet, até chegar no jardim. Então, essa é a primeira coisa que eu queria olhar. A outra coisa era a falta de conforto. Se você percebeu, o mobiliário de área externa, ele é mais duro. E por que razão? A espuma, ela nada mais é que uma mola pneumática, ela precisa de ar, então ela infla, tá? É o ar que faz a massa sustentar. Há muita lenda, não é, acerca de materiais, acerca de tudo. A espuma, por exemplo, as pessoas acham que uma espuma boa é uma espuma de densidade alta. Uma espuma boa, Hugo, é uma D33, uma D28, uma D45. Não, isso é um mito.
não é? O Cris sabe disso bem melhor do que eu, porque ele pode... D33 nada mais é que 1 metro cúbico de uma espuma, 1 por 1 por 1, pesa 33 quilos. E pode ser de qualquer coisa. Pode ser de lixo, como pode ser de alguma coisa de verdade. Tá? Então, o que realmente determina a qualidade não é a densidade de um material, sobretudo de uma espuma. Então, a espuma nada mais é do que uma mola pneumática. Como a espuma de poliuretano, os polímeros, eles são oriundos do petróleo. Ela precisa respirar, porém ela não foi feita para ter contato com a água. Logo, se o mobiliário de área externa leva a espuma, essa espuma precisa ser blindada. Não pode entrar água nela, porque senão ela vai, primeiro, ela vai perder resiliência, então ela perde esse poder pneumático aqui da mola, e ela prolifera ainda, acumula água, com isso ela prolifera fungos, bolores e tal. Então é comum eu tive agora num hotel do Alê, e os móveis de área externa dele estão embolorados e o tecido rasga, porque aí não é um tecido, é um bloco. Não é? São os famosos, e a vala do bloco, que é um plástico, é um material impermeável também, que não deixa entrar água, mas também não deixa entrar ar. Tá? E aí, sob sol e chuva, ele vai com umidade interna, porque apesar dele ser bloco e a espuma ter também um bloqueio para não entrar água, ela tem costura. E aí, pelos furinhos, não é, ao exposta à chuva, esses furinhos, por mais, tá? Eu acompanhei esse momento, as pessoas começaram a investir na linha que se costurava para ver se essa linha impedia a água entrar, mas, cara, é furo. Então, furo, a água ela vai entrar com o tempo. Com certeza diminui-se a entrada de água, mas vai entrar. E aí vai apodrecer. Então, além de você ter uma vida super curta, uma capacidade de emboloramento num produto, você ainda tem a falta de conforto, porque ela não tem o trabalho para que ela foi criada, tá? Ela não entra ar e sai ar, não entra ar e sai ar, é duro, tá? E última coisa eu até disse, né, que era a vala do acabamento. Antes, se você, né, olhar a minha história, eu venho do moveleiro, sim, mas em 2020, na pandemia, eu tenho uma síndrome e eu preciso, por conta dessa síndrome, que agora a gente chama de espectro, a gente precisa criar. Então eu criei uma linha, uma marca, uma empresa de moda feminina. Eu precisava fazer alguma coisa, não tinha o que fazer, né, na pandemia, então o móvel não é um produto individual, não é um produto particular, então eu queria tocar nas pessoas de maneira um pouco mais particular, aí acabei criando uma empresa chamada Books, com 10 cápsulas, tinha cápsulas atemporais e cápsulas modais, e a gente levou isso, lançamos isso em 2020 nos Estados Unidos. Eu vinha de uma influência de tecido, né, de um tweed da Chanel, por exemplo. E, cara, não fazia sentido eu ter na minha casa um móvel que é de plástico. Não é? Então, eu fui atrás da história do tecido, como era isso. E tem tudo é ciência. Então, os tecidos para a área externa, eles existem. Tá? O mais disruptivo foi criado em 1959 nos Estados Unidos, uma empresa que começou a usar poliofenol para produzir material. Então, eu, fui atrás dessa história toda dos tecidos para tentar melhorar a minha casa. Pode passar. E aí, eu encontrei 3 problemas e vamos atrás de resolver esses 3 problemas. Então, depois, eu não sei quantos já viram os nossos produtos, eu tentei sair da vala, de novo, do que é outdoor, do que é indoor, e quis desenhar alguma coisa que eu pudesse usar onde eu quero. Tá? Eu posso usar dentro de casa, o produto é meu, eu posso usar na piscina, eu posso usar numa clínica, então a gente tem produto nosso em clínica, em hotel, na piscina, no jardim, na praia, na fazenda. A gente tem agora na região sul
na montanha, lá em frente ao Vale do Quilombo, a gente tem dentro de casa, onde o design não te limita, não é um produto que você precisa, é um produto de rotulado, de área externa, um produto de área interna. A espuma, a gente teve um contato com a Tigre. A Tigre tem uma espuma que trabalha como filtro na água. Ela tem 10 anos de vida útil, submersa na água, trabalha como filtro. O primeiro desafio era ter conforto, porque ela é rígida, né? Ela, apesar de ser expandida, ela é rígida. Então, depois de um ano, a gente conseguiu ter 2 confortos, tá? A gente tem uma que a gente usa no assento e outra no encosto. Até agora, o ano que vem, talvez, a gente tenha 3, eu até trouxe aqui. E era uma espuma que a gente conseguisse trazer conforto para ela, não é? E que a água pudesse passar por dentro dela, tá? Então, essa espuma, a água pode passar por dentro dela, que ela não vai reter, não vai proliferar fungo e bolor, e também ela não perde a característica inicial dela tendo contato. Por isso, eu não preciso blindar ela e também não preciso e posso usar os meus tecidos, não é? Porque além do poliofenol, os espanhóis hoje, como são os tecidos, né? O acrílico é o melhor do mundo, tá? E aí o grande precursor do acrílico no mundo são os espanhóis, tá? Eu lancei o acrílico numa linha, eu achei espetacular na Abimage agora de julho, mas foi um fracasso, porque ele tem uma aparência de veludo. E aí o Munhoz, que toca a área comercial, já tinha dito, Hugo, veludo já saiu do alto padrão faz tempo, eles não vai ter aderência comercial. Mas eu sou teimoso, porque eu não sou comercial, eu sou de materiais, né? Isso, eu sou criativo, sou da engenharia de materiais, então eu falei, cara, acrílico é o melhor tecido do mundo. É um tecido que pode... Martindale é um teste que eles são submetidos um teste exaustivo representando o dia dele, tá? UVB, desgaste e etc. Os acrílicos têm laudos de 110 mil martindales. Pensem que um ano tem 365 dias. Então significa que esse tecido, sob exposição às mais diversas intempéries, ele resistiu 110 mil ciclos, tá? Sem mudar a cor, então ele não desbota. Eu levei lá um amarelo, e verde, azul, rosa. Então ele pode ficar 110 mil ciclos que ele não vai mudar de cor. Ele não esgarça, ele não cria peeling suas bolinhas, tá? Beleza, ótimo. Claro, é um tecido caro, mas ele foi detestado lá naquele lugar, certo? Uma pena. Levei um espanhol e levei um tecido italiano, matelado. Tiveram a capacidade de perguntar se eu estava fazendo com tecido de colchão, só porque ele era matelado, não é? Um tecido italiano. Os italianos, ainda bem que já morreu quem fundou aquela indústria de tecido, porque senão ele rolou na tumba de fato, não é? Antes daqui do tecido, eu acho que eu pulei, né, filha? Tá, a espuma eu falei, realmente, tá certo. Então, os tecidos, o melhor é o acrílico. Ali na nossa cascata tem a quantidade de Martindale que ele resiste. Então, no caso de uma especificação não, como é que os arquitetos fazem? Uma especificação mesmo, claro. No caso de uma especificação, para uso profissional, eu aqui sugiro que quanto mais Martindale está descrito lá, atestado, melhor, tá? Muito bem, um uso residencial, né, uma varanda, cara, zero preocupação. Agora, exatamente hoje, nosso time está lá no Hotel Fasano, em Trancoso. Então, para lá, ela só está apresentando, já deve ter apresentado, os produtos com mais Martindale, tá? O maior desafio que a gente criou, quando a gente lançou a Books, era as pessoas acreditarem. Porque a gente tinha um buclê branco,
tá? É o segundo tecido mais vendido nosso que pode ficar no sol e chuva. E então eu trouxe, isso eu não apresentei na DW, mas eu trouxe para vocês verem. A nossa estrutura ela é composta de madeira e compensado náutico. E as vértices são ligadas com metal antioxidante. Tá? Os grampos são de inox, os parafusos, etc. Então, é feita a estrutura. Hugo, por que não metal? Ele é mais leve. Porque o nosso core já era madeira. A gente tem metal, mas eu gosto do inox. Ele é mais pesado, ele é mais resistente, tá? Ele é mais nobre. É uma pena que ele tem na versão só polida ou escovada ou pintada. É uma pena que, no Brasil, a aderência está no colorido, no pintado, sobretudo preto. Então, o Suécia está ali com inox preto, mas eu prefiro, tá? O primeiro Abimad que a gente fez, eu fiz ele com alumínio, por conta do comercial, dessa vez eu ganhei. E aí um senhor, vocês viram o tamanho do Munhoz, um senhor parecido com ele, da mesma altura, 180 quilos, ele se jogou e quebrou uma das travessas do encosto, antes de abrir os portões da Abimad. Tá? E aí a gente teve que pegar esse produto que já foi o mais vendido, hoje é o segundo, a família mais vendida é ela. E tivemos que encostar na parede, porque quando é que a gente ia achar uma travessa daquela, um dia à noite a Abimad ia inaugurar e abrir as portas no outro dia. Então, aqui é madeira, eu prefiro a espumação e depois o revestimento com os tecidos, pedras, e eu trouxe aqui cimentício, a gente deve lançar na próxima Abimad quartzo, quartzito, mármore e cimentício. Cimentício já tem aqui. E as outras, eu acho que vocês vão ver só na Abimad. Os desafios, como eu disse, a estatística diz que 2,5% das pessoas aderem ao que é novo. O restante fica olhando, fala, deixa comprar, deixa o trouxa comprar, se for bom, eu também compro. Pensem nos carros elétricos, não é? Então deixa, quem quiser, 2,5% da população mundial adere ao que é novo, ao que é disruptivo. Todo mundo acha legal, mas comprar mesmo é apenas 2,5%. Depois de um tempo, quando esse primeiro time comprou, os outros olharam um tempo, não, eu acho que dá para comprar elétrico, talvez não, mas híbrido dá. E aí começa, né, vai para um público, vai para uma estatística de 13%, depois 34%. Então, a gente teve que enfrentar essa aderência do que é novo. Eu gravei um vídeo, depois vou mostrar, com o meu filho. Né? Eu tenho um filho de 8 anos e a gente foi num hotel que tem produto Books e gravamos lá com um buclê branco para as pessoas acreditarem. Ainda tem gente que ainda fala, Hugo, aquilo lá foi montagem, não foi? Não foi montagem, tá? É uma verdade. A gente levou para esse hotel 3 fórmulas de principais fornecedores, como é que a gente limparia o produto. E eu tinha uma tese de que com a VAP a gente resolveria qualquer coisa. E a gente até testou todos as essências, né? Porque nada mais é que água com água sanitária. Tá? A única coisa que é 90% de água, 10% de água sanitária, você vai limpar. Outro, água morna, ótimo também. Eu achei legal porque você não precisa misturar nada. A água, esquenta a água, jogou, ele leva embora a sujeira. Tinha uma outra fórmula um pouco mais complexa, com sabonete neutro, detergente e tal. Mas olha, eles sujaram bastante o sofá. Eu mesmo, com o Caio, derrubei ele na terra, estava molhado, tinha bastante barro. E o melhor foi a VAP. Tá? Eu mesmo, no vídeo que vocês vão ver, lavei ele e ficou de novo branquinho. A distribuição, se de um lado há quem duvide, todo o processo tem essa dúvida. Então os representantes, Hugo, olha, eu estou há muito tempo no mercado, será que isso não vai dar problema? Será que sim? Depois, os lojistas, olha, eu estou com medo de vender, será que não vou ter problema? Será que isso não vai estragar? Será que não vai manchar mesmo? Será que é fato? Né? Na DW, um arquiteto famoso lá me perguntou, falou, olha, você tem certeza que esse produto ele é indestrutível? Eu falei, não, em momento nenhum disse que ele é indestrutível. Porque eu tenho clientes que me dão cartão, confiam em mim,
E eles querem sambar de salto agulha em cima do sofá. Eu disse, não, olha, então desculpa, vende do concorrente mesmo. Porque de salto agulha em cima do sofá, você precisa vender educação para os seus clientes. Não é? Você não tem que vender produto. Muda de... Já que você tem essa influência para com eles te dão um cartão e confiança total, e você tem um... Ele falou assim, eu tenho uma etiqueta, o meu nome é uma etiqueta, você sabe quem eu sou? Eu falei, desculpa, não. Eu não sei, né? Eu prefiro ficar lixando madeira, cortando pedra, costurando couro, é o que eu gosto de fazer. Os tecidos ali, olha só, atrás tem umas bolinhas. Alguém do meu time comercial falou, Hugo, essas bolinhas aí é só para forma, é tudo igual, não é? Não, tem que gostar de ler. Tem que olhar lá, tem produto que tem repelência a óleo, que a pessoa pode passar protetor solar e pode passar protetor solar no próprio produto e ele não vai estragar, não vai manchar. Tem tecido ali que vai, então tem que olhar, tem que gostar. Aí já até uma dica aqui para a galera, para os vendedores aqui do Cris aqui, ó, tá? Ainda não sei exatamente quem são ali, ó, tá? Tem tecido que é pet friendly. Aí o rapaz Brasil lá falou, então o cachorro pode morder que não rasga, depende do cachorro. Caçamba, tem um pitbull que tem 280 Newton na mordida dele. Cara, ele decepa seu braço. Cara, que tecido, que espuma, que ele não vai rasgar. Pet friendly é porque as tramas são mais fechadas. Então, outro dia, nesse hotel que a gente foi gravar o vídeo, tinha um gatinho afofando a unha no tecido de uma espreguiçadeira nossa lá. E eu falei pra dona, gatinho tá afofando ali. Vai falar, mas não era pet friendly, é pet friendly. Mas, cara, não é para o gatinho ficar afofando ali daqui a pouco. Se todo dia ele afofar no mesmo lugar, alguma coisa vai acontecer, tá? E tô curioso porque eu já fui lá algumas vezes e esse gatinho, enfim. E a outra coisa é comunicar tudo isso que eu tô dizendo. Pense, não é? É muita coisa diferente que a gente não está habituado a falar no mobiliário nenhum, nem no Diário Externa. Então, esses são os desafios que a gente tem enfrentado. E, meus lindos, aqui eu vou mostrar para vocês o vídeo. Esse aqui é o Benício, tem 8 anos, ficou famoso. Eu falei para ele, filho, quer criar um canal no YouTube? Porque isso realmente dá dinheiro, fazer sofá inteligente não dá. Então, ele falou, eu vou levar você lá para a gente gravar um vídeo, eu quero que você suje. Minha esposa é japonesa, então imaginem, né? Ele, lá em casa, as regras são nipo. E eu falei, você vai realizar seu sonho. Ele falou, papai, eu quero levar alguém comigo sozinho, eu não tenho coragem. É uma amiguinha dele e pode soltar, filha, o vídeo. Eles falaram que estava com dó de derrubar, né? Mas ele é branco, né? Nesse momento a gente estava usando as técnicas dos fabricantes lá, né? Lá, Scotch-Brite do lado amarelo e tal. Aí já era água morna. E aí sou eu já com a VAP já. Prático. Aqui alguém quis jogar detergente para ver como é que era. Não joguem. Eu gastei meia hora para tirar o detergente, porque a gente jogava água e espumava, tá? Não foi inteligente isso. É claro que lavar assim é para uma experiência de sujeira extrema, tal qual foi ali, não é? Porque depois que a gente lavou, esse hotel é um hotel fazenda e vinha chuva. A gente lavou, ele ficou bem molhado. E aí o desespero era, e agora? Isso aqui vai secar onde? Porque a terra, o vento estava trazendo a terra, cara, obviamente a terra ia acumular ali. A gente ia ter que ficar lavando, passar o resto da vida lavando. E a gente correu para o salão de festa para guardar esse produto. Essa
são os making-offs da verdade, a história, né, por trás do Instagram. E aí tem um ponto importante que a gente aprendeu com isso, que é a capa. Todos esses produtos, a gente produziu uma capa. A gente produziu a capa porque a gente lançou em fevereiro, em abril a gente exportou para o Canadá. E o agente mais agressor aos tecidos são as fezes dos animais, tá? É o pior. Depois, Resveratrol, que tem no vinho, na beterraba, no suco de uva, e beta-caroteno, enfim, outros elementos. Mas a neve eu não sabia. E a neve, ela é pior, ela é mais agressora do que as fezes dos animais. Então a gente fez uma capa, o único tecido que a gente tinha até então impermeável é a capa, realmente ele é impermeável e é laminado para quê? Para que não esquente, né? Então a capa é uma touca que você fixa lá embaixo para cobrir o material quando você não vai usar. Só que não dá, na DW falou assim, ótimo, então eu falei, calma, como eu já tinha entendido o público lá no Rio de Janeiro, eu falei, olha, tem um ponto, tudo precisa, para tudo precisa de educação. Não dá para você derramar alimento, então, no final do dia, ter resíduos alimentares e etc., molhar, lavou e pulou da piscina, deixou molhado, e cobrir simplesmente, porque você vai criar um forno proliferador de tudo. A hora que você descobrir, né, foi embora, pede pro caseiro, depois eu limpo. Foi lá, cobriu, cara, vai abrir, vai tá bem ruim, tá? Dá para lavar? Dá, mas, pô, aí sim eu já indicaria o uso de água sanitária, mas dá para ter um pouco mais de zelo, não é? E ele era o único tecido, ele não é feito para revestir o produto, é só a capa. Mas agora a gente foi chamado para fazer uma parceria com a Land Rover. Se vocês entrarem no nosso Instagram, vocês vão ver lá. E a gente trouxe um tecido italiano. Ele lembra o toque de uma película, ou de uma pelica, desculpem, de uma pelica, e porém é feito de silicone. Então no Brasil é engraçado, né? A gente criou uma marca de produto no vácuo. A ideia era inteligência logística. No Brasil, ele explodiu porque é uma trend, é o jeito do sofá crescer na sua casa, não é? Porém, esse tecido, ele é um silicone de altíssimo padrão. A gente fez no verde oliva um produto, um boot. Porém, se você escrever com uma esferográfica, ele apaga. E pasmem, isso é o que fez dele um sucesso. As pessoas querem escrever, desenhar, derramaram já esmalte, batom, etc. E passa a mão e sai. Então, eu levei, não trouxe hoje, uma pena. Meu time esqueceu de pôr, mas na última palestra eu levei. E aí, ao final da palestra, as pessoas ficaram lá escrevendo, apagando e gravando. E isso é o que foi legal. Tá? Ele é o único tecido que a gente vai ter na linha impermeável. Acho que daqui uns dias o Cris deve receber aqui na loja a cartela. Muito bem. Aqui é um vídeo da capa Protect, para vocês verem, né? Agora a gente tem. Ela vai bonitinha, como uma roupa. Ponto, é isso. Tá? Ele é laminado, então reflete calor para ficar mais fresco ali dentro. Porém, precisa saber usar, não é? Vamos encerrar com os produtos. Aqui, o Suécia foi o produto mais premiado que tivemos. Nós ganhamos esse ano. Esse mais premiado porque a história da Books são 10 meses, né? Então, nós já ganhamos 2 prêmios com ele. Já foi para Casa Jardim, para a revista Bitari. Eu quis brincar um pouco com as curvas, né? Então ele tem círculos e linhas retas e tem essa travessa de inox na traseira, no encosto, eu quis brincar, ele nasceu, na verdade, ele chamava botão, porque eu queria ter um produto que tivesse um botão atrás e ele nasceu esse cara assim. O próximo, ele é um modular, né? O próximo é um Estocolmo.
Esse cara, a grande diferença dele é que ele tem um encosto reclinável, articulado. Por quê, Hugo? Olhando o comportamento do usuário, eu percebi que mulher usa o produto de um jeito e homem de outro. Então a mulher, ela quer deitar, obviamente, para tomar sol ali e tal. E o homem, ele quer ficar sentado, tá? Diz a pesquisa que é para ler, para ver celular, tá? Não sei, tá? É a pesquisa. Então eu queria ter um produto que brincasse com essa opção, para que ele não comprasse, eu quero um masculino, um feminino, eu quero... Cara, é um produto que eu posso tanto reclinar e ele ficar todo deitado, ou eu posso sentar também para ler, para, sei lá, para o que eu quiser fazer, tá? O Sutra é diferente. O Sutra, ele, infelizmente, Brasil é engraçado, né? Ele não tem nada a ver com Kama Sutra, viu, gente? A palavra Sutra é sânscrito. Ela vem do sânscrito costura. Eu quis desenhar aqui as linhas de um corpo, tá? Então, eu fiz uma versão Sit, porque ela é sentada, tá? Então ele é um corpo com curvas mais acentuadas, e fiz a versão Lei, que ela é deitada, tem as duas versões aqui, o Cris trouxe as duas aqui, ela é uma com curvas menos acentuadas. Então o Sit, obviamente, a versão Sit é para você sentar, a versão Lei é para você deitar, aí sim já tem usos individualizados, tá? Próximo, Boot. Como eu estou na capital latino-americana do calçado infantil, eu não moro lá, eu sou paulistano, eu moro em Araçatuba há 17 anos, mas eu fui para Birigui por conta dos prédios, né? Eu produzo mobiliário de conforto, são 2.200 assentos por dia, eu precisava de espaço, então eu fui para Birigui, porque lá tinha o calçadista com dificuldade por conta do chinês. E aqui esse produto era para se parecer aqui com o calçado infantil, né? Então um sapatinho PMG, e é isso, tá? A história desse cara. Hoje o item, a família não, mas o item mais vendido é a poltrona P, tá? Porque talvez por ser mais versátil, né? Próximo, Togo. Gosto de futebol, eu queria ter alguma coisa orgânica que parecesse de living, então acabei brincando com um pouco os elementos do futebol, com a trave, com as bolas. A equipe, mas por que Togo, não Brasil? Porque a equipe togolense, ela teve em uma Copa do Mundo apenas, uma única participação, e para homenagear os nossos amigos africanos, eu quis fazer esse produto em homenagem a ele. E o Sion era uma versão do Estocolmo com encosto solto, porque alguém disse, por que você não faz uma versão ilha para a gente brincar aí com a área externa? E aí eu só fiz uma versão do Estocolmo com encosto solto para brincar como ilha. Santorini é o produto que a indústria me adora, porque é o produto com mais modularidade que eu pude criar, tá? Baseado nas ilhas, né? Na ilha. Eu tenho um módulo trapezoidal, com bandeja, sem bandeja, retangular. Só esse módulo eu fiz ele retangular, com bandeja, sem bandeja, trapezoidal, com bandeja, sem bandeja. Os puffs eu fiz quadrado, redondo, oval, C e como queiram, tá? As mesas, fiz primeiro só uma mesa só estofada, depois alguém pediu, falou, faz uma mesa de pedra. A gente fez com pedra, essa lâmina de pedra é uma tecnologia alemã, que fez uma lâmina de pedra flexível, então a gente conseguiu brincar com uma mesa dessa sem pesar 2 toneladas, né? Ela é super leve, então tem redonda, tem quadrada, tem, né? E como queiram. O Santorini é um dos que eu mais gosto, mas claramente ele é o quinta família mais vendida, tá? Não sei por que razão, eu adoro ele, mas o mais vendido por família, Suécia, que é o do inox, Boot, que é o sapatinho, Estocolmo, que é o que tem articulação, e Sutra, que são as espreguiçadeiras, tá? Depois Togo, depois o Santorini, mas especifiquem bastante ele, que eu gosto bastante dele. A indústria já vem me ameaçar aí, assim, vamos tirar essa carniça de linha, que ela é o penúltimo, está na cauda longa do negócio, e é muita modularidade, muito diferente, os tamanhos está trazendo muita complexidade aqui para o negócio, né? Então eu venho pedindo, dê uma atenção para o Santorini aqui, por gentileza aí. Muito bem, quero encerrar com
uma reflexão acerca de como será o futuro do mobiliário de área externa. A indústria moveleira, ela é uma indústria ainda com inovação lenta. Lá na nossa fábrica, a gente trouxe pertinho de vocês aqui a Bosch, quando fechou em Montemor a linha branca, a gente levou a equipe de engenharia deles para a fábrica para nos ajudar com processos, tá? Mas eu percebo que a gente vem com mudanças um pouco mais lentas do que eu gostaria. Claro, o mercado ele é assim. A Vert, que no Brasil agora já chama Veja, tal qual na França, ela foi super disruptiva aqui no Brasil. Porém, eles tiveram que levar os tênis para a França de novo para vender lá. A gente fez em conjunto uma espuma de amido de milho, mas a gente nunca pôde usar, porque o brasileiro ele gosta de falar sobre sustentabilidade, mas ele não está afim de pagar isso. Esse é o ponto. O discurso está muito aquém da praxis. E eu imagino que vocês vivem esse desafio, não é? A gente foi procurado por uma empresa japonesa que construiu uma área de conforto para a área médica, para substituir os colchões anti-escara, para produzir um colchão anti-escara que respirasse, com tecido que respira, com material que respira. É esse material que a gente mandou para Nova York, com um monofilamento da indústria automotiva, para poder dar as curvas, porque ele não dá curva. Mas no Brasil a gente não consegue praticar. Eu não sei se vocês sabem, aqui no Brasil a gente desenvolveu um tecido a partir da casca de laranja. Aqui pertinho de vocês, eu acho, né? Jaboticabal tem uma alta produção e uso de laranja. Então, com a casca de laranja, a gente produziu um tecido que parece linho. E é feito da casca de laranja. Do abacaxi, da coroa do abacaxi, a gente fez um produto que parece muito, que tem toque e aparência de couro. E é feito da casca de abacaxi. Na pandemia, a indústria automotiva parou, a indústria colchoeira parou, porque as indústrias de química que a gente produz, a espuma, né, são poucas no mundo, elas pararam, as plantas foram desativadas, tá? A gente, aqui no interior do estado de São Paulo, perto de vocês aqui, tem um cara que começou a fazer espuma a partir de garrafa PET. E a gente fez aqui mais de 200 mil estofados com espuma a partir de garrafa PET, porém a gente disse o que sobre isso? Nada! Desculpa. Por quê? Porque não tem valor, não é? Fiz esse sofá a partir de garrafa PET, credo, é lixo, fez do lixo, não vale nada. Pô, custa quanto? R$10? Não é? A IKEA, norte da Europa, adorou. Aí a outra, a Doria, falou assim, cara, muito legal. Porém, depois aqui no norte da Europa, a gente usa os produtos e descarta de maneira seletiva. Como é que eu vou descartar um sofá no fim da vida dele? Então, beleza, aí a gente produziu, foi isso que foi apresentado na IRF, um produto que é RTA, upcycling, sustentável, tanto no in quanto no out. Você consegue descartar, não é? A estrutura é uma estrutura extrusada, translúcida, desmontada. A área de conforto é substituível também. Foi um troço, vocês que são arquitetos vão gostar, né? A gente fez, até quero ter um vídeo disso, tá, filha? Pensa nisso. A gente fazer um vídeo. Foi apresentado em Nova York, dentro de um aquário. Era uma poltrona, a estrutura translúcida, tá? Passa a luz dela, de um polímero reciclado de garrafa PET. Essa era a estrutura. A área de conforto, esse material japonês, ele também é um extrusado da Dow Química, que também passa luz e é um refratário de luz. O monofilamento dos carros com aquecimento é um monofilamento de poliéster, ele é que dava o acabamento de curva. E o tecido era um tecido biodegradável que a Tesla traz em 2026. Ele era listrado sólido, translúcido, e eu usei um laranja flúor, tá, para destacar. Isso tudo foi colado no fundo de um aquário, o aquário cheio de peixe dentro, uma luz negra embaixo, uma luz colorida embaixo e luz negra no local. Então, inspirado num relógio famoso da Patek Philippe, chamado em português seria esqueleto,
que você consegue ver o maquinário, usar o maquinário trabalhar lá dentro. E eu quis brincar com isso, brincar com eles. Você conseguia ver tanto o esqueleto do cara, quanto as linhas, porque ela é orgânica, curva e tal. E o material, no fim da vida dela, a gente pegou esse tecido e transformou numa camiseta, né? E distribuí essa camiseta falando sobre o planeta e tal. Beleza, uma experiência muito legal no Brasil. Cara, tá, essa poltrona é feita de garrafa PET, basicamente, então deve custar R$10, não é? Cara, não custa R$10 aqui não, é muito trabalho para custar R$10 aqui, de material, só o tecido dela é R$400 o metro, não dá para ser por R$10. Então, dado tudo isso, a minha pergunta é, como será o mobiliário de área externa do futuro? Não dá para, será que não vai ter evolução? Será que não vai ter uma mudança radical? Eu não sei, as pessoas achavam que o mundo seria online na pandemia, não é? Aí Jeff Bezos falou, o mundo vai ser omnichannel, vai ser, cara, não interessa, pode ser um estúdio físico com o online. Eu sei que todo mundo hoje gosta de ter uma boa experiência. Prevalece hoje, seja online, seja offline, ou como diz um funcionário nosso, outro dia disse que é desonline, seja desonline ou seja online, o que importa é que tenha uma boa experiência. Você como arquiteto, como especificador, como decorador, como designer de interior, como profissional da área, o que é que você consegue hoje oferecer de novo para o seu cliente? É a pergunta que eu gostaria de deixar com vocês. Antes de saber se alguém tem alguma pergunta, eu quero agradecer de novo aí o Cris pela oportunidade, por abrir as portas, pela parceria. Eu desejo que você tenha muito sucesso aí, tá? O Munhoz, que apesar de ser quem toca a área comercial, a gente se vê muito pouco, né? E muito obrigado à equipe aí que recebeu a gente aqui. Vocês estão de parabéns, a loja é linda. Desejo que Deus continue abençoando vocês, sobretudo aí com saúde, com inteligência, com inovação, com sucesso, com criatividade. E se precisarem de alguém, conte comigo. Alguma dúvida, alguma pergunta? Eu falei do cimentício, não mostrei, né? Então, aqui são os acabamentos das mesas de apoio, né? Você pode ter... E aqui eu quis brincar com seixos. Tem gente que diz que é casa de formiga. Não é, tá, gente? Então, aqui com minérios não oxidados, aqui com minérios oxidados. Isso aqui é novo. E aí tem madeira, tem inox, tem, enfim, né? Tem cumaru, essa daqui é a madeira mais densa, comum no Brasil, mais densa do país, super resistente aí às intempéries aí do sol, chuva e etc. aqui no Brasil.